Boa tarde Espero a que os apoios cheguem até o dia 28 às empresas, numa altura que já está aqui António Saraiva, da CIP, que também esteve reunido com o Primeiro-Ministro. Boa tarde. Tivemos hoje uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, como sabem, para avaliarmos da possibilidade de uma retoma à normalidade possível, sendo que, primeiro, temos que acautelar a saúde pública, esse é o bem maior que todos temos que acautelar, e, nesse sentido, um regresso, uma retoma das atividades económicas deve ser inteligente, fatiada, assimétrica, quer em termos regionais, quer em termos da população, porque, acautelando a saúde pública, não podemos deixar depois, porque morreu a economia, ficarmos sem futuro. E foi isso que aqui avaliámos com o Sr. Primeiro-Ministro, dando as nossas sugestões e ouvindo do Governo aquilo que o Governo pensa fazer para que todos, em conjunto, todos sem exceção, possamos ir gradualmente retomando, tanto quanto possível, a normalidade do nosso dia-a-dia, das nossas vidas. Sugeri ao Sr. Primeiro-Ministro que deveríamos desenvolver uma estratégia em 3 passos. Um regresso gradual à vida normal, mas acompanhado simultaneamente de um segundo passo dessa estratégia, que é o relançamento das atividades económicas neste fatiamento, neste evoluir gradual cada uma delas, sendo que não o poderemos fazer a todas ao mesmo tempo, nem a todas as regiões ao mesmo tempo. Isto implica logística dos transportes públicos, um desfazamento de horários, enfim, toda uma metodologia que terá que ser bem estudada, definida, preparada para poder ser implantada. E depois, finalmente, um regresso, uma reformulação, depois desse regresso às atividades económicas, uma reformulação da nossa economia, porque há muitas atividades económicas que vão desaparecer, há outras que estão a emergir, há outras novas que vão surgir, porque já antes desta crise o país caminhava para a digitalização, para a transição da sociedade digital, o futuro do trabalho com todas as suas implicações, as novas profissões, as profissões que vão desaparecer, isso está aí à nossa espera, está por acontecer e a reformulação da economia portuguesa ter-se-á que fazer forçosamente e é nesse sentido que todos nós, sem exceção, empresários, trabalhadores, governo, temos que estar em união de esforços a conseguir atingir esse objetivo. Porque, como eu tenho dito, vamos ultrapassar esta situação da pandemia, preservando, obviamente, a saúde pública, mas hoje todos os empresários têm que estar motivados para segurar postos de trabalho, da mesma maneira que os trabalhadores e os seus representantes têm que estar numa focalização de salvar empresas. É um jogo de seleção, como eu não me canso de dizer, e nesse sentido todos temos que fazer parte da solução. Eu ia lhe perguntar o que já perguntei, se estão preparados para mais 15 dias, enfim, de estado de emergência. Se os apoios estão a chegar ou não às empresas, eu lembro-me que há dias esteve com o Presidente da República e a CIP pedia um apoio a fundo perdido na ordem dos 20 mil, 30 mil milhões de euros, se não estou... Não, essa é uma exigência que continuamos a fazer, porque, lamentavelmente, os milhões que têm sido anunciados, na ordem dos 1.000 milhões, 13 mil milhões de euros, aquilo que se vai anunciando de medidas, mas para as empresas zero. Até este momento as empresas zero de apoios e, obviamente, à medida que o tempo passa, a situação é cada vez mais dramática. Porque aquilo que as empresas necessitam não é dívida em cima de dívida. Aquilo que as empresas necessitam é de liquidez, é de ajuda. E mais do que promessas, mais do que lançar a linha A, B, C, é efetiva ajuda e liquidez imediata. E, obviamente, respondendo à sua pergunta, quanto mais tempo passar, pior para as empresas, porque se estamos, como estamos, a tentar salvar emprego, salvando as empresas, se estes anúncios destas medidas não chegarem e não estão a chegar, porque tirando alguns exemplos do setor turismo, as linhas não estão a chegar às empresas, como lhe digo, zero até este momento, há aqui atrasos que não se entendem e não se podem entender mesmo, as empresas têm que ser rapidamente ajudadas e por isso rapidez e eficácia é aquilo que se exige neste momento e foi aquilo que eu transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro quando lhe disse que as 7 propostas que mandámos na nossa posição têm que ser estudadas e por isso a CIP aqui voltará a uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro para discutirmos a proposta que a CIP fez, porque até agora os indicadores
aquilo que o FMI ainda ontem dizia, a entrevista que o Sr. Ministro Centeno deu, isto aflige-nos, isto deixa-nos inquietos. Temos que acudir à economia, temos que ajudar as empresas a preservar o emprego e a salvarem-se. Porque hoje os trabalhadores que estão em casa, seja em layoff, seja de assistência à família, têm que ter a garantia de que no regresso ao trabalho têm o seu posto de trabalho garantido, assegurado. E isto passa por dar às empresas condições. E não chega a anunciar milhões, há que pelo menos fazer chegar nem que sejam tostões. Mais uma questão? A resposta que recebeu do Governo, neste caso do Primeiro-Ministro, que justifica esses atrasos nos apoios às empresas. Com a resposta do Primeiro-Ministro a esta denúncia de atrasos? Terem um plano para saberem que empresas podem regressar numa primeira linha à normalidade. E quais são as empresas nesse plano que poderão voltar à normalidade mais cedo? Tem vindo a ser trabalhado e foi essa a razão que aqui nos trouxe hoje para estruturarmos de uma forma metódica, interagindo com todas as realidades, transportes, turnos, empresas, que tipo de empresas, porque somos compostos de uma tipologia empresarial diversa e por isso há setores que vão gradualmente retomando os serviços de proximidade, o comércio de proximidade, enfim, há aqui um conjunto de pequeno comércio, entre outros. Estou a dar-lhe este exemplo porque não nos esqueçamos que a nossa realidade empresarial é composta por micro e pequenas empresas que, sendo pequenas, têm muito emprego, dão emprego a muita gente. E é isso que temos que acautelar. É, para a manutenção dos empregos, regressarmos gradualmente, tanto quanto possível, à normalidade. Isto tem metodologias, tem planos de ação que estão a ser reformulados nesta estratégia em 3 dimensões que eu lhe referi. O regresso à vida, tão quanto possível normalizada, um relançamento da nossa economia, das atividades económicas que vão ter que regressar ao dia-a-dia normal e depois a reformulação, a reformatação da nossa economia com novas realidades empresariais, com novas profissões, enfim, preparando a nossa economia para este século XXI e para os enormes desafios que ele encerra. Esse plano está a ser projetado para maio. Este plano está a ser projetado, tal como o Sr. Presidente da República hoje, de alguma maneira, referiu, para que em maio, estamos a preparar agora, todos nós, em articulação, neste mês de abril, vendo a evolução da pandemia, avaliando muito detalhadamente os indicadores, para que com segurança, para que a saúde pública seja preservada, mas nós não podemos salvar-nos como nos vamos salvar desta pandemia e depois descobrirmos que morremos por falta da economia. E é este equilíbrio, este correto equilíbrio, que tem que ser encontrado e que estamos a trabalhar nesse sentido. Tendo em conta que a CIP é transversal a vários setores, eu pedi-lhe uma reação às previsões do FMI ontem, que dão conta de uma queda de 8% no PIB, a maior dos últimos 100 anos. Por isso eu lhe dizia que as previsões são alarmantes. De facto, temos que ficar alarmados com as previsões que estão a ser projetadas e, cumulativamente a essas previsões, aquilo que foi a entrevista do Sr. Ministro Centeno, onde nos dava números que, de facto, têm que nos alarmar. E, por isso, é fundamental cuidarmos da economia. É fundamental termos estes 2 registros num equilíbrio correto entre dominarmos a pandemia, acautelando a saúde pública, mas não esquecermos a economia, porque os números são alarmantes. E por isso eu repito, não chega a anunciar milhões quando até agora há zero de apoio às empresas, à esmagadora maioria das empresas que se candidatam a esses milhões e não recebem um tostões. Temos que alterar isto e foi isso que sinalizei hoje ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro da Economia e à Ministra do Trabalho que estava na reunião, que temos que alterar métodos, temos que provocar rapidez a estes auxílios, a estas medidas que estão a ser anunciadas, porque o Governo tem que agir encontrando a melhor forma para que todos os agentes envolvidos tenham esta rapidez de execução dos anúncios das linhas de apoio, porque então não serão linhas de apoio, serão, eventualmente, acompanhamentos de funeral. Muito obrigado. Foi o último dos líderes das confederações patronais a prestar aqui declarações, eles que estiveram reunidos com o Primeiro-Ministro, também com o Ministro da Economia e com a Ministra do Trabalho, para traçar, enfim, um plano para uma eventual retoma em maio. Eles a dizerem aqui que é preciso que os apoios cheguem rapidamente às empresas, conformados com mais 15 dias de estado de emergência, mas alarmados com os números, com as previsões do FMI e também com aquelas que foram feitas pelo Ministro
Ministro das Finanças há dias. As reuniões aqui em São Bento prosseguem. Neste momento, António Costa, o Primeiro-Ministro, e os outros ministros estão reunidos com a CGTP. Mais tarde será a vez da UGT ser recebida aqui também em São Bento. Estamos a acompanhar estes encontros na RTP3 nesta edição do 18-20 que agora começa.